Olá pessoal do nono ano da Rede Miguel Couto, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais uma aula para vocês, tá levando mais um pouquinho do conteúdo para vocês do segundo bimestre e agora a gente vai estar deixando um pouquinho de lado os Estados Unidos, vamos falar alguma coisinha ainda sobre os Estados Unidos, mas a gente vai dar ênfase agora, vamos dar foco agora ao Canadá, beleza? Antes da nossa aula começar, obviamente, eu vou começar trazendo para vocês aqui a contextualização da nossa apostila. A gente tem um pouquinho do Canadá na nossa apostila, falando sobre a colonização do Canadá, na página 326, apostila número 2, beleza? Sendo que o conteúdo que eu vou estar trazendo para vocês é um conteúdo muito mais profundo, muito mais amplo do que o que vocês encontram na apostila, tudo bem? E como um professor de geografia raiz, a gente vai começar, obviamente, com o mapa do Canadá. Aqui eu tenho o mapa do Canadá, beleza? O mapa do Canadá, eu quero que vocês tenham na cabecinha de vocês que a gente está falando da porção bem ao norte do continente americano, tranquilo? O Canadá fica ao norte dos Estados Unidos, aqui está os Estados Unidos, e você também tem aqui o território do Alasca e o território da Groenlândia, próximo ao território do Canadá. Eu destaquei para vocês aqui algumas coisas. Primeiro, eu destaquei aqui estes dois círculos, que é o nosso círculo polar ártico. Aqui nós temos uma extensa faixa de terra canadense, logo presente em que faixa climática? Em que porção climática do planeta? Na faixa polar. Então, logo de cara, já é notório para vocês que o Canadá apresenta um clima bastante frio por essa proximidade com o Polo Norte, tendo uma boa parte do seu território na zona polar ártica, beleza? Isso vai ter uma forte relação com a ocupação do território canadense e também com os tipos climáticos e com a vegetação presente nesta faixa do território canadense. Agora, olhando mais ao sul, ao Canadá, você percebe que o sul do Canadá, todo ele, tanto a porção a oeste, quanto a porção central, quanto a porção a leste, você tem a divisa, a fronteira, uma extensa fronteira com os Estados Unidos, beleza? E lembrando que os Estados Unidos começa a ser colonizado a partir aqui dessa porção leste, aqui da sua costa leste, assim também ocorre com o Canadá, principalmente nessa região aqui, onde hoje nós temos as cidades de Quebec, Ottawa, Ontário e Toronto, beleza? Vocês vão perceber uma forte relação de desenvolvimento desta região com os Estados Unidos. Isso daí a gente vai ver já já, tranquilo? Trazendo aqui para vocês uma página que eu encontrei num site oficial do governo canadense, eu estou deixando aqui o link para vocês, eu gostaria que vocês acessassem esse link que está aqui na descrição, na fonte desse mapa, aqui é o território do Canadá, beleza? E você consegue selecionar cada tipo de cobertura de terra do Canadá com uma cobertura vegetal ou urbana ou água, e você consegue dar ênfase a cada tipo daquele ali. Então fica muito fácil de você entender como é que se dá a distribuição da ocupação de terra no Canadá, beleza? Eu já quero destacar para vocês aqui que esta região aqui mais ao norte, que está na zona polar, é a região mais fria, consequentemente é a região que vive congelada basicamente todo o ano, beleza? Aqui você vai encontrar uma vegetação muito específica de locais frios pra caramba, de climas polares, que é a vegetação de tundra, tranquilo? Que é uma vegetaçãozinha rasteira, que está lá por meio dela os líquens e musgos, tranquilo? E ela só vai brotar, ela só vai estar disponível para o seu crescimento nos períodos de verão, onde a temperatura chega lá a no máximo, em média, 10 graus Celsius. Porque na maior parte do ano, essa região fica com as temperaturas muito abaixo de zero, logo essa vegetação fica congelada, beleza? O solo fica congelado e isso também é importante você saber o nome desse solo, que fica congelado a maior parte do ano, presente aqui nessa região extremo norte do Canadá, que é o solo permafrost, beleza? Conforme você vai descendo, a vegetação vai sendo transformada, aqui você já apresenta uma grande floresta de coníferas, tranquilo? Também pode ser chamado de taiga, que é importantíssimo na obtenção de madeira para o Canadá. E nessa região aqui, você já tem regiões mais planas.
áreas de planície central, assim como nos Estados Unidos, você também tem essas áreas planas ao centro do Canadá, bem próximo da fronteira com os Estados Unidos. E nessa região aqui, como nessa região aqui, você vai apresentar uma presença maior de pastagens, tranquilo? Produção agropecuária, por ter um solo mais plano, um clima menos, como eu posso dizer, um clima menos frio do que o seu extremo norte, obviamente, pela proximidade maior com a linha do Equador, e consequentemente um clima que propicia de forma mais eficiente a produção de itens agrícolas, como por exemplo o trigo, que se destaca nessa região. Trigo esse que é cultivado principalmente na primavera, beleza? Aqui já nessa região aqui que é muito populosa e densamente povoada, essa da região aqui já vai ter diversas atividades agrícolas relacionadas ao consumo mais imediato, horticulturas e também a produção de pecuária leiteira e, obviamente, laticínios, tranquilo? Isso pela proximidade com grandes centros urbanos e, consequentemente, o mercado consumidor, ok? Dando sequência, falando aqui, dando uma contextualizada tranquila, simples sobre a colonização do Canadá, vocês já devem ter ouvido falar que o Canadá foi colonizado por dois países. França e Inglaterra colonizaram o Canadá, ok? E houveram disputas entre essas duas potências e também milhares de indígenas que já ocupavam o território canadense, tranquilo? Os esquimós, esses povos que hoje se localizam, voltando aqui, principalmente nessa região aqui do Canadá, regiões mais afastadas aqui dos Estados Unidos, regiões de clima mais frio, regiões que poucas pessoas, poucas cidades se desenvolvem no território canadense devido a um clima muito mais rigoroso. Dando sequência então, o processo de independência do Canadá se inicia no final do século XIX, ainda sendo uma colônia inglesa, porém, assim que a Inglaterra percebe que os Estados Unidos têm grande interesse no território canadense, o território canadense, que nem todo ele teve a sua independência inicialmente. Inicialmente, a independência do Canadá ficou restrita a essa região aqui, algumas áreas já tinham uma certa autonomia, mas a grande parte do território canadense pertencia ainda à Inglaterra. E os Estados Unidos se interessando por essas áreas, até que a Inglaterra decide dar a independência da sua colônia por total, e o Canadá se estabelece como um dos maiores países do mundo. Tranquilo? O Canadá tem o segundo maior território em extensão do mundo, mas a população do Canadá é pequenininha, beleza? Se concentrando principalmente nessa porção sul. A dupla colonização canadense, inglesa e francesa, faz com que o Canadá possua duas línguas oficiais, o inglês e o francês, sendo o francês a língua principal do estado de Quebec, essa região que fica localizada aqui, ó. E eu vou falar sobre a língua francesa para vocês daqui a pouco, beleza? A partir da década de 60, crescem movimentos em Quebec, movimentos separatistas, querendo separar Quebec do Canadá, fundando um novo país com costumes franceses, com língua francesa e muito apoiado nas políticas francesas, nas práticas sociais francesas. Tranquilo? Os franceses se localizaram nesta região durante a colonização e em algumas outras regiões no entorno. Mas Quebec é o ponto alto dos franceses em território canadense. Tranquilo? Então, se você perguntar para mim, professor, onde se localiza, onde se concentram a maior parte da população canadense que utiliza o francês como língua oficial? É em Quebec. Tranquilo? Desde a década de 60, finalzinho da década de 60, crescem esses movimentos separatistas, visando que Quebec seja emancipado e se torne um país independente, mas até hoje não foi efetivada essa separação. Tranquilo? Aqui eu estou trazendo para vocês um outro dado oficial do governo canadense que mostra que há 400 anos, desde lá atrás, você tem 9 milhões de pessoas no Canadá que utilizam a língua francesa. Tranquilo? O Canadá tem uma população em torno de seus 30 milhões de habitantes. Não é a maior parte que fala o francês, mas é uma parcela quantitativa, bem significativa. Aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, mas você tem diversos estados, tranquilo? E aqui tem a porcentagem de população, o quantitativo de população que fala a língua francesa.
aqui você tem a legenda dessa tabelinha aqui embaixo. Não sei se vocês estão enxergando, mas é uma tabelinha que você encontra na internet para vocês identificarem quais são as regiões que mais se fala francês, beleza? E aqui, ó, só para a gente comparar, repara que essa região de Quebec, obviamente, você tem um domínio da língua francesa. Essa região aqui, ó, também na costa leste do Canadá e próximo aos Grandes Lagos, você também tem uma boa concentração de língua francesa sendo utilizada como a língua oficial. E mais a oeste, você já tem um quantitativo bem menor dessas pessoas que utilizam a língua francesa, assim como no extremo norte do Canadá, que é marcado por vazios demográficos, condições muito difíceis de ocupação, consequentemente, pouquíssimas pessoas habitam essa região, beleza? Dando sequência aqui na nossa análise sobre o território canadense, utilizando muitos mapas para vocês entenderem o contexto, aqui nós temos as concentrações populacionais, a densidade demográfica no Canadá. E você percebe que a densidade demográfica no Canadá está muito focada aqui próximo aos Grandes Lagos, tranquilo? E também próximo à costa oeste do país e nessa porção central, centro-sul do território canadense. Isso tem forte relação com os Estados Unidos. O desenvolvimento dos Estados Unidos começa a partir do Nordeste americano. Consequentemente, muitas empresas americanas vão para o Canadá, tranquilo? E a mão de obra canadense também se concentra nessa região, até porque a relação entre Canadá e Estados Unidos sempre foi uma relação muito próxima e é uma relação de forte dependência canadense em relação aos Estados Unidos. Vocês vão ver isso ao passar da aula, beleza? Nessa região aqui, você também tem uma concentração de população maior do que na região norte, porém, o que deixa essa região menos densamente populacional, em quesitos populacionais, é que aqui você tem grandes presenças de cidades e indústrias. Aqui também, mas aqui você tem grandes áreas produtoras. Você lembra que eu falei para vocês da produção de trigo, por exemplo, que é muito importante na primavera, aqui nas planícies centrais do centro-sul do Canadá, ocorrem nessa região aqui, beleza? Aqui, a oeste do Canadá, você também tem a instalação de indústrias importantes, indústrias de tecnologia de ponta, que vão dialogar muito, por exemplo, com o Vale do Silício, na costa oeste dos Estados Unidos, e também com a Ásia, Japão e China, principalmente. Beleza? Dando uma olhadinha aqui em recursos naturais e a indústria no Canadá, você percebe que tem uma forte relação com o mapa anterior. Uma concentração industrial muito grande aqui em Toronto e Montreal, no entorno dos Grandes Lagos e próximo do Vale do Rio São Lourenço, beleza? Aqui na região de Quebec, já nessa região central você tem uma menor concentração industrial e ela vai voltar a aumentar nessa costa oeste dos Estados Unidos, com destaque para a cidade de Vancouver, beleza? Para quem já jogou War, vocês já devem ter visto essa cidade lá no joguinho, ok? Eu quero destacar para vocês aqui outra coisa, essa chamada zona de pesca, que está localizada aqui na costa leste e na costa oeste do Canadá. São duas zonas de pescas importantes que atendem a mercados diferentes. Aqui, uma pesca muito bem difundida e organizada de salmão, que atende o mercado japonês. Enquanto que aqui, voltado para a Europa, a pesca de bacalhau, que atende o mercado europeu. Beleza? Não pense que a pesca só ocorre lá no Japão ou então lá no norte da Europa. O Canadá também tem um potencial pesqueiro gigantesco. Até porque você pode perceber que o território canadense é banhado extensamente pelo Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Eu não vou considerar muito essa região aqui, porque aqui você tem grande parte do ano ela congelada, inclusive a Baía de Hudson, beleza? Que é um importante local para o escoamento da produção agrícola do Canadá, ok? Mostrando um pouquinho para vocês dessa forte relação de dependência que o Canadá tem dos Estados Unidos, eu quero mostrar para vocês aqui que em alguns momentos é o contrário, é os Estados Unidos que dependem bastante do Canadá. Por exemplo, o maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos é o Canadá. Esses dados oscilam, aqui são dados de 2009, tranquilo? Não são dados tão atualizados,
mas ainda assim o Canadá continua como o principal fornecedor de petróleo para os Estados Unidos. Tranquilo? Então, os Estados Unidos dependem do petróleo canadense? Óbvio. Assim como o Canadá também depende do mercado consumidor americano. E já falando sobre essa relação entre Estados Unidos e Canadá, você percebe, se você olhar a América do Norte, Canadá, Estados Unidos e o México, você percebe que o Canadá e os Estados Unidos são países desenvolvidos, países que apresentam elevados índices de desenvolvimento humano. O Canadá apresenta um índice de desenvolvimento humano até superior aos Estados Unidos, porém uma forte dependência econômica, tranquilo? E uma forte dependência do consumo americano. Em torno de mais de 70% da produção canadense é escoada para os Estados Unidos. Tudo que é exportado, 70% vai para os Estados Unidos. Esse é o termo correto, beleza? Então, quando a economia americana cresce, a economia do Canadá cresce. E, consequentemente, quando a economia dos Estados Unidos desacelera, a economia do Canadá também desacelera, beleza? E já que eu estou falando de um país desenvolvido, no caso do Canadá, um país que apresenta uma população bem pequena para o tamanho do seu território, nós chegamos a uma outra questão, que é o envelhecimento da população canadense com taxas de natalidade baixa e uma expectativa de vida muito alta. Expectativa de vida essa que ultrapassa 80 anos de idade, tranquilo? Então o Canadá começa a adotar políticas de quê? Incentivo à entrada de imigrantes. Eles buscam principalmente mão de obra qualificada, mas eles recebem mão de obra de todos os tipos, beleza? E é um país bastante receptivo à entrada de trabalhadores estrangeiros, beleza? Eu tenho vários amigos que foram morar no Canadá, alguns já voltaram, mas outros estão lá de vez. Até alguns foram fazer intercâmbio no Canadá, que é um país que facilita muito esse intercâmbio de estudantes estrangeiros, tranquilo? Porque eles necessitam dessa mão de obra qualificada, essa mão de obra jovem, já que é um país que tem envelhecido bastante, beleza? Mas é um país que tem uma indústria muito bem desenvolvida, uma indústria muito avançada, tranquilo? Dando sequência, outro dado importante, dados aqui do ano de 2015, o Canadá tendo estando entre os 3 países com as maiores reservas de petróleo do mundo. Isso é importantíssimo para o Canadá, coloca o Canadá num papel de destaque global e também é importante para os Estados Unidos, ter um grande parceiro, um grande aliado econômico, um grande aliado também nas questões energéticas, porque o Canadá é fonte de diversos recursos energéticos, inclusive água, tranquilo? O Canadá tem bastante água doce em seu território, o Canadá possui extensa produção de hidroeletricidade, tranquilo? Então a questão energética não é problema para o Canadá, tranquilo? A questão de mão de obra é um problema, beleza? E eu estou trazendo para vocês aqui, só para mostrar essa relação tão forte entre Canadá e Estados Unidos, nós tivemos, já falamos aqui, a crise de 2008 nos Estados Unidos causada por uma bolha imobiliária, e olha como é que vinha o PIB do Canadá. Um PIB positivo, um crescimento alto, até que em 2008, com a crise americana, o Canadá tem um PIB negativo, ou seja, tem um encolhimento da sua economia e posteriormente começa a se reerguer, a melhorar os seus indicadores novamente. Mas isso daqui mostra o quê? Uma forte relação com a economia americana. Quando os americanos estiveram mal, o Canadá também esteve mal, beleza? Isso é algo que o Canadá tem buscado melhorar, essa dependência extrema da economia americana. O Canadá tem estreitado cada vez mais as relações com a China, com a União Europeia e também com o Japão, beleza? O Japão, que a gente até falou aqui que o Canadá tem uma forte relação em relação ao estoque pesqueiro que é levado para o Japão, beleza? Eu quero destacar para vocês então essas questões. Pensa no Canadá como um país desenvolvido, um país de população que tem envelhecido, um país que apresenta uma elevada qualidade de vida, uma indústria muito avançada, que não ocupa por completo o seu território, dando ênfase principalmente à região mais ao sul, tendo 2 línguas oficiais, o inglês e o francês. O francês sendo falado principalmente na região de Quebec, beleza?
eu quero destacar para você mais uma vez a forte atração que o Canadá tem em relação à mão de obra estrangeira. O Canadá incentiva a entrada de mão de obra estrangeira, mão de obra essa qualificada, beleza? E quando você pensar em Canadá, você ainda pode pensar numa outra questão, um acordo econômico importantíssimo que junta os 3 países da América do Norte, que é o NAFTA, que foi criado no início dos anos 90, tranquilo? É um acordo de livre comércio, porém, antes do NAFTA, o Canadá e os Estados Unidos já tinham acordos de livre comércio para alguns setores. E isso mostra o quê? A forte relação econômica entre as duas potências desenvolvidas da região, e isso só vai aumentar com o ingresso do NAFTA na região da América do Norte e o México também integrando esse bloco. E vale destacar também como é diferente a postura americana em relação à fronteira com o Canadá e a fronteira com o México. Uma fronteira que é altamente bloqueada, uma fronteira altamente patrulhada, tranquilo, com uma pressão populacional muito grande na fronteira dos Estados Unidos e México, bem diferente do que ocorre no Canadá, tranquilo? Até porque, em relação à qualidade de vida e oportunidades, muitas das vezes, em alguns setores, o Canadá apresenta-se de forma até mais eficiente do que os Estados Unidos, beleza? Então, eu quero destacar todos esses pontos para vocês. Fiquem espertos, deem uma olhadinha na apostila de vocês, tranquilo? Façam os exercícios da nossa apostila 2. Nós temos exercícios sobre o território do Canadá, não são muitos, mas nós temos alguns exercícios e, obviamente, eu vou estar mandando para vocês uma listinha de exercícios exclusiva sobre o Canadá, principalmente sobre esses aspectos gerais do território canadense, tá bom? Quero desejar aqui para vocês um abraço, que vocês se cuidem, continuem ficando em casa, já está acabando essa quarentena, se Deus quiser, beleza? Deem uma olhadinha na nossa apostila, façam os exercícios, isso vai ajudar a passar o tempo e até a próxima semana, beleza? Um forte abraço, gente!